Olá, nono ano, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula e dando continuação, só que agora chegando na parte final da Segunda Guerra Mundial, nós temos o chamado dia D, o conhecido dia D, que também ele é chamado de Operação Overlord. Por quê? Bem, primeiro, resumidamente, a Segunda Guerra Mundial, nós podemos dividir ela em três fases. A primeira fase, a supremacia alemã, que foi o que nós trabalhamos na primeira parte da semana passada, na aula, onde nós falamos, né, do chamado ataque relâmpago, que garantiu aos alemães vários pontos, vários países dentro da sua estratégia expansionista. A Itália, portanto, com a estratégia na África e o Japão nas áreas ali da Ásia. Muito bem. No segundo momento, de 39 ali a 42, nós destacamos o chamado período de equilíbrio, na medida que os aliados conseguem se organizar e começam a equilibrar as ações do eixo. E a terceira parte, o final, que é quando os aliados começam a se sobrepor às tropas da Alemanha. A Hitler, ao cometer o erro de tentar incansavelmente tentar conquistar Stalingrado, exatamente para garantir o acesso às jazidas petrolíferas daquele local, ele perde e ele até o período de recomposição das suas tropas para tentar resguardar aquelas áreas ali estratégicas não foi possível porque com o desembarque de vários soldados ali pela Normandia, aquele ponto, né, que era um ponto crucial, portanto, da guerra por parte dos alemães, é tomado pelos aliados e a Alemanha, que tinha perdido muitos soldados ali na luta contra a Rússia, vai se enfraquecer de maneira gradativa. Então, eu até separei aqui um pequeno resuminho que diz o seguinte: o dia D, também conhecido como Operação Overlord, aconteceu no dia 6 de junho de 1944 e marcou o início da liberação da França do domínio dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. O dia D também foi extremamente importante ao criar um fronte ocidental de guerra, o que acentuou o desgaste dos alemães que já lutavam na Itália e no fronte oriental contra a União Soviética, né? Por isso que ele é chamado desse dia e por isso que ele é comemorado por parte dos aliados por conta da questão estratégica e por conta de ter sido uma ação crucial do enfraquecimento total das tropas nazistas, né? Então, eu só estou finalizando este episódio para poder entrar num módulo novo, que ainda que nessa aula terá um caráter mais introdutório, mas é necessário falar, dar as consequências finais da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque o Brasil, no caso que nós vamos tratar agora, o Brasil, ele inicia o século XIX, o século XX, aliás, né, o do XIX com o XX, as duas guerras aconteceram no XX, e o Brasil ele vai herdar muito, indiretamente, muito dos acontecimentos dessa guerra e das coisas que antecederam também a guerra, que acabou impactando politicamente e economicamente o Brasil. Por isso, desse subtítulo, né? Na página 181, ele fala assim: o início de século agitado. Claro, o agitado que ele está se referindo, ele fala, obviamente, das duas grandes guerras que aconteceram, ele também fala da Grande Depressão, que foi um assunto que nós trabalhamos, né, em 1929, a queda da Bolsa de Nova York, que acabou destruindo a economia americana, e os Estados Unidos, que já tinha muitos acordos comerciais financeiros espalhados pelo mundo, inclusive com o Brasil. Na medida que os Estados Unidos também quebra, ele leva junto com ele vários países nesse processo. Então, o século XX, com a Grande Depressão, com as duas guerras mundiais, com as ideias comunistas através da Revolução Bolchevique Russa
e fascista pela unificação e a política de Estado forte da Itália, tudo isso acontecendo a partir do 20, 30, praticamente até 50. Então, esses grandes acontecimentos impactaram sim no Brasil, e o Brasil forçadamente vai mudar exatamente porque todos esses acontecimentos impactaram no Brasil, ora positivamente, ora negativamente, mas de uma certa forma, no caso brasileiro, forçou antigas estruturas a ter que redesenhar, a ter que se reprojetar e arrumar uma política já desgastada, uma política viciada e que, na verdade, não prosperava o Brasil. Muito pelo contrário, era uma política que endividava o Brasil cada vez mais, exatamente. Aí falando especificamente da política do café com leite e da sucessão de governos dessa oligarquia rural entre paulistas e mineiros. Então, era uma manutenção do status quo desses cafeicultores e grandes fazendeiros produtores de leite, no caso de Minas Gerais, que se sucediam no poder e votavam e criavam leis que beneficiavam seus negócios, mas que depreciava o Brasil de um modo geral, sem contar que endividava o Brasil exatamente porque estava preso a uma economia agroexportadora muito frágil, principalmente, e a crise, né, de Nova York, ela deixou isso muito claro, escancarado, porque o Brasil ele quebra junto com os Estados Unidos financeiramente, exatamente porque, como só tinha o café a oferecer ao mercado internacional e sendo os Estados Unidos o principal comprador, então quando os Estados Unidos cessa a compra desse produto agrícola, isso também acaba impactando negativamente o Brasil nesse sentido. Então, isso eu já estou dando a dica, porque essa agitação do século, seja por questões internacionais, falados aqui, ou seja por questões nacionais, então ele foi muito agitado porque todos esses acontecimentos mudaram sim a sociedade brasileira no que diz respeito à nossa forma de pensar, a nossa forma de agir e também muito por uma classe que já estava batendo a porta do governo, descontente, querendo maior representatividade. No caso aqui, nós estamos falando do início de uma burguesia industrial e outros grupos descontentes com essa política oligárquica e que já estavam querendo o seu lugar ao sol. Bem, nesse sentido, e por todas essas questões que eu coloquei para vocês, o Brasil, portanto, ele terá a sua primeira crise na Primeira República. Por quê? Porque a Primeira República, mediada por os interesses rurais, que valorizavam o seu produto em detrimento de todos os outros, então todos esses acontecimentos internacionais acabaram impactando negativamente nesse modelo econômico e político brasileiro, colocando o Brasil, portanto, numa grave crise. Então, esta crise é o que vai culminar, né, na chamada Revolução Brasileira de 1930 e que vai colocar Getúlio Vargas no poder, um homem totalmente com ideias que era mais próxima às mudanças que já estavam ocorrendo no mundo e, obviamente, um homem que vem com outros interesses econômicos e comerciais e vem exatamente para finalizar e trazer a ruptura de mudança em relação à política oligárquica brasileira. Nesta aula, nós ainda vamos trabalhar os precedentes do que vai ser essa revolução e da chegada da industrialização no Brasil. E o Brasil, a partir de 30, aí sim, né, com uma nova
proposta política, o Brasil ele começa sim a se desenvolver do ponto de vista industrial e começa a aparecer para o cenário internacional a partir dessas mudanças. Então nós temos aqui 3 itens que eu separei para vocês que justificam este período de precedentes, né? Porque essas mudanças elas vão acontecer na medida que eu estou falando para vocês, mas elas vão se consolidar a partir das próximas aulas. Nessa aula específica, ela objetiva passar para vocês os precedentes, os pressupostos, os antecedentes do que vai ser a chamada Revolução Industrial Brasileira. Bem, o primeiro, a questão do convênio de Taubaté e a tentativa dessa monopolização, que na verdade não vai dar certo, exatamente porque nós estamos já tratando de um produto que ele entra numa queda, não pelo produto em si, mas exatamente pelo que estava acontecendo no mundo. Eu tenho, como eu já tinha falado anteriormente, uma burguesia industrial e outros grupos que começam a ganhar força no que diz respeito a descontentamentos em relação ao governo. E eu vou ter também no século XX, ele é marcado pela chegada de imigrantes de várias nacionalidades. Esses imigrantes, eles vêm para o Brasil com uma outra experiência, com um outro amparato cultural, e também essas experiências, elas serão contra aquela política conservadora rural. Então, esses imigrantes, bem como a pessoas, aos brasileiros que querem essa mudança, somado a uma crise sem precedentes, então essas circunstâncias, um pouquinho lá na frente, quando nós chegarmos mais perto disso, vai, portanto, trazer mudanças significativas na nossa política, mudanças que vão vir e virão para ficar. Então, nesse primeiro momento, paramos por aqui na parte desses precedentes e na próxima aula vamos aprofundar mais em relação a esses acontecimentos que vão colocar o Brasil em outro patamar.